dia, bom dia. Bonita camisa, Francisco. O Francisco sai com um meio sorriso aqui do palco, porque ele sabe a pressão que coloca na área florestal, né, Totti? E na área de vendas, eu e o Soares vamos estar com essa frente aí. Então, naturalmente, a obra anda muito bem, a gente colhe frutos do Puma 1, então a quantidade de boa sinergia que acontece aqui é surpreendente, e a gente vai ter que agora andar tão rápido quanto ele. Eu vou colocar duas cores aqui para vocês, né? A primeira cor é a cor da sustentabilidade. Então, são poucos slides, falar do que está acontecendo de mais recente agora, da conversa que a gente tem dos nossos produtos com o que é o futuro. Na sequência, eu entro especificamente no Eucaliner. Então, vou colocar um pouquinho mais de conteúdo, de profundidade, no porquê a gente acredita tanto nesse produto e onde a gente está com ele. Como vocês têm acompanhado a Klabin, a gente está aqui numa pauta interminável de busca de embalagens sustentáveis, e isso ganhou muita atração, muita mesmo. A gente não consegue passar uma semana sem ter agenda com end user, sem ter agenda com clientes, com gráficas, sem ter agenda com usuários que querem saber um pouco mais dessa rota da Klabin. Toda a pesquisa aponta hoje, mais ou menos nos hemisférios, nos países mais desenvolvidos, um grupo importante de pessoas que não liga muito para a embalagem, então compra a embalagem que oferece a melhor solução de praticidade, mas pelo menos 50% de fato toma decisão de compra com base na embalagem, e um percentual de 10% a 15% destes pagaria mais por embalagens mais sustentáveis. Nós percorremos nas rotas de desenvolvimento, primeiro desenvolver florestas e fibras melhores para o futuro, mais produtivas, então conseguir extrair produtividade dessa floresta e produzir fibras adequadas aos seus usos, como a celulose fluff, como os papéis de embalagem, como os papéis para alimentos líquidos. A segunda rota, ela trata especificamente e com mais ênfase do desenvolvimento necessário para celuloses especiais, como as nossas aplicações de fluff. Em papéis, aqui temos uma associação super expressiva com materiais biodegradáveis e com barreiras. Então, aqui a gente investe muito em encontrar alternativas que protejam esses papéis de umidade, de vapores, de gorduras, de oxigênio, então, que protejam migrações, como o plástico faz hoje em boa medida, e, portanto, feitas a partir de florestas. Novas tecnologias, exploramos aqui outros usos da floresta, além de energia e papel e celulose. Então, vou mostrar alguns exemplos, vou ficar um pouquinho mais claro nos próximos slides. Tudo isso cobrindo e com bastante cuidado com os impactos ambientais. A floresta é nosso maior exemplo disso, a floresta bem manejada, floresta com mosaico, é uma plataforma da Klabin de muitos anos. Exemplo prático. Bom, decidir por uma planta piloto traz da escala laboratorial para uma escala de 1 tonelada por dia. Não é grande o suficiente para fazer uma transformação na empresa, mas é grande o suficiente para fazer alguns produtos comerciais. E é assim que a gente está. Então, a gente tem, a partir de novembro, a partir deste mês, 2 plantas produzindo, com capacidade para produzir 1 tonelada por dia, uma de lignina e uma de celulose microfibrilada. Turma feliz da vida. Produziram, de fato, as primeiras corridas há 10 dias atrás, tanto de um produto como do outro, e, portanto, isso aqui abre a possibilidade tanto de testes em escala muito maiores do que vínhamos fazendo, ora importando material, ora em escala laboratorial, tanto quanto explorar isso em alguns dos nossos produtos de nicho. Aqui a primeira produção de lignina também, com a turma bastante emocionada lá no Paraná. Usos. Primeiro aqui a celulose microfibrilada. Dá uma olhada nessa fibra. Isso é uma fibra que expressa bem o conceito de microfibrilação. Uma fibra comum, que teria sua estrutura mais íntegra, consegue formar esse tipo de enovelamento. Isso traz uma série de vantagens. Isso traz reforço de propriedade física. Isso faz com que a gente consiga reduzir, por exemplo, o peso dos papéis que a gente produz. Associar esse tipo de fibra com o Eucaliner, ou usar esse tipo de fibra como elemento adesivo, vai fazer todo sentido, especialmente quando tivermos escala e custo para isso.
Agora, naturalmente, com a planta piloto, a gente vai conseguir avançar muito mais rapidamente. Além da lignina, como alternativa para resinas, fibra de carbono, termoplásticos, adesivos, cosméticos, borracha, assim, alternativas claramente interessantes em relação a fontes não renováveis de combustíveis. Outra forma de explorar a inovação na Klabin são as parcerias. A Melodeia é destacadamente o melhor exemplo. A gente consegue produzir um filme transparente a partir de celulose através do processo da Melodeia. Esse filme tem propriedades super interessantes como barreira a oxigênio. Portanto, aqui a gente consegue substituir algumas das propriedades dos filmes de alumínio, que hoje são bastante usados na indústria de alimentos líquidos. Além disso, explorar as aceleradoras de startup, como a Klabin sendo uma das fundadoras do Plug and Play Brasil. Vamos lá, um pouquinho de cor agora sobre o mercado global de kraftliner. Eu não estou trazendo aqui o containerboard como um todo, eu não estou falando do mundo dos reciclados. Eu estou falando dos papéis de fibra virgem. Esse mundo é hoje, entre o kraft branco, ou white top liner, e o kraft marrom, um mundo de 31 milhões de toneladas em 2018. Lembra que o Francisco mostrou um pouco atrás que as duas máquinas da Klabin trarão 920 mil toneladas, a máquina 27 e a máquina 28. Então, é quase 1 milhão de toneladas num mundo de 31 milhões de toneladas. O mundo de containerboard é o maior mundo de papéis, então nenhum outro classe de produto é tão grande quanto esse. Especificamente em relação às fibras virgens, é de 31 milhões de toneladas. Olhamos essas barras sob duas óticas. 10 anos, 2018 contra 2027, um crescimento projetado de 2,2%, taxas muito parecidas entre o branco e o marrom, o que traz um adicional aqui de 7 milhões de toneladas. Dá para fazer uma conta, cabe mais ou menos uma máquina a cada ano, uma máquina de 500 mil toneladas, um pouco mais, um pouco menos aí, sem levar em consideração fechamentos potenciais de capacidade que acontecem em alguma medida. Outro número que começa a se consolidar é migração de produtos de plástico de uso único para embalagens mais sustentáveis, como as que a Klabin produz. Então, essa barrinha azul, ainda pequena, nas projeções mais conservadoras da Klabin e das suas parcerias de consultoria, aponta para 1 milhão de toneladas adicionais nesse horizonte de 10 anos. Então, essa taxa sai de 2,2% e sobe para 2,6% a partir da migração de plásticos de uso único para esse tipo de papel, em projeções conservadoras feitas nesse momento. Outro destaque na minha fala é aonde. A gente vê dois números importantes, eu vou destacar especialmente a Ásia, dentro da Ásia a China, como boa parte de vocês conhece, deixa de importar paras mistas, reduz de forma drástica a quantidade de fibras recicladas e outros materiais reciclados que traziam para aquele país e, portanto, precisam, de alguma forma, suprir a capacidade de fabricar embalagem com outras fibras. Ou se importa fibra, ou se coleta mais, ou se exporta menos, ou compra-se mais papel virgem para fazer o papel dessas embalagens. Aqui, de novo, crescimento expressivo. A China, na projeção desses 10 anos, cresce 1,9%, o que dá um crescimento super relevante para esse tipo de papel. A gente não consegue ver aqui, já que eu não destaquei, mas nas Américas a gente tem dois eixos diferentes, né? A América Latina crescendo bem mais do que a média, números superiores a 3%, associação super expressiva com o mercado de produção agropecuária. A agropecuária demanda papéis de fibra virgem, o que é o nosso caso. Isso vale para o Brasil, isso vale para o Equador, isso vale pelos países da América Central, que são grandes exportadores de fruta, e assim por diante. E derivado da sobra de fibra nos Estados Unidos, sobra de fibras recicladas, que antes eram exportadas para a China, isso faz com que esse mercado comece a se virar um pouco mais para o lado das fibras recicladas nos Estados Unidos. Aqui, olhando para 2019, a linha verde é a demanda, as barras empilhadas são as capacidades instaladas. Hoje o mercado sofre pressão porque há mais capacidade do que a demanda.
haverá um reequilíbrio, e aqui eu já empilhei as novas capacidades que entram. Então, nós temos aqui a Klabin, o Puma 2, segunda máquina, em verde claro, o Puma 1, primeira máquina, em amarelo. Além disso, temos outras capacidades anunciadas, a Europa, 3 delas, by the way, todas em fibra longa, e uma nas Américas. Chegando nos anos de 2024, a taxas, 23 e 24, a taxas de ocupação que são históricas e, portanto, saudáveis para os preços desses negócios. Vamos lá, Eucaliner. Depoimento meu aqui. Eu era um cético. Eu era um cético em relação ao poder do eucalipto no produto Kraftliner. Eu fui responsável pelas operações de Monte Alegre, e entre os vários professores que tive lá, um trouxe, vamos lá, vamos aumentar, vamos colocar mais fibras curtas no produto Kraftliner. Reação inicial, aquela sequência que você tem para aceitação de um problema. Negação, raiva, barganha, tristeza, até chegar na aceitação. Pois é, eu passei por isso. Os produtos de Kraftliner na fábrica que eu conduzi em Monte Alegre, elas começaram com praticamente 0% de fibras curtas de eucalipto e chegaram, ao final de um ciclo mais longo, a 80%. Então, hoje a Klabin já produz, nos crafts leves, produtos que têm um alto teor de eucalipto. Detalhe, isso trouxe uma série de vantagens. Por exemplo, capacidade de compressão. Então, papéis e caixas feitos com esses papéis resistem mais à compressão, suportam mais você empilhar caixas uma na outra e conseguem ter, claramente, qualidades de impressão melhores. Então, eu já passei por tudo isso, mas é natural que, ao fazer uma apresentação, por exemplo, lá no mundo dos Estados Unidos, como foi a conferência em Miami, você encontre bastante questionamento. Onde mais a gente tirou valor desse produto? Primeiro, na área. A gente está bastante claro que o eucalipto demanda muito menos área, o Marcos tocou nesse ponto, 10 vezes, 12 vezes, para alguns países até muito mais. Outro aspecto é custo. Produzir fibras de eucalipto, a nossa história em celulose, fibra curta de eucalipto traz essa história, é essa aqui. Nós somos, claramente, as 2 máquinas novas serão campeões de custo caixa. Esse pedaço final da curva, de capacidade instalada de fibras de papéis Kraftliners, é um pedaço de quase 6 milhões de toneladas. Outro aspecto, para ser bastante didático, esse aqui é um corte transversal de uma fibra de eucalipto e um corte transversal de uma fibra de pinos. E desculpe a tecnicidade aqui, tá? Mas prometo ser breve e o mais didático possível. A fibra de eucalipto é mais curta, mas ela é mais densa, mais compacta. Ela tem muito mais parede. A fibra de pinos ela é mais longa, mas ela é muito mais oca, tem muito mais ar, tem muito mais espaço no seu interior. Vantagem disso aqui, você forma um filme de papel muito mais homogêneo. É por isso que imprimir e escrever, é por isso que vários papéis hoje que demandam impressão são feitos com fibra curta. Esse filme mais homogêneo, ele permite você utilizar o máximo das suas impressoras. Outro aspecto da vantagem de ser mais denso é que você transfere calor mais fácil, é mais fácil de secar. Portanto, você economiza energia ao colocar esses papéis nas suas máquinas. Um terceiro aspecto que está aqui, associado também a esse papel, é o caliper. Você precisa de menos pressão para transferir calor e, portanto, você preserva as ondas e, dessa forma, você preserva o que é a coisa mais importante de uma caixa, a capacidade de suportar a coluna. Uma foto que expressa essa vantagem do eucalipto é isso aqui. Contra a luz, você vê um filme bastante mais homogêneo. Vamos lá, explorar a qualidade de impressão para quem vende por e-commerce e para quem quer fazer um destaque dos seus produtos, é tudo de bom. Isso vem mais e mais, seja com impressoras digitais, seja com impressoras de muito mais alto nível. Isso vale também para a demanda para o White Top Liner. Então, o White Top Liner ganha bastante expressividade, por exemplo, nas caixas de e-commerce, onde você tem o primeiro contato com o produto na sua casa, na sala da sua casa, abrindo uma caixa que vem com um produto. E você realmente não quer desagradar um cliente nessa hora. Outro aspecto, e o mais relevante deles,
para os crafts leves é que se reduz a gramatura. Então, é possível fazer caixas mais leves. Nós estimamos aqui de forma conservadora 10% do que os produtos atuais. Por que a gente fala tudo isso? Porque a gente fez, primeiro a gente já faz há mais de uma década produtos que têm alto teor de eucalipto. Segundo, que fruto de uma cooperação importante entre os negócios da Klabin, nós produzimos papéis no Paraná, testamos esses papéis na Klabin Embalagem, fizemos caixas e seguimos essas caixas em todos os seus destinos. Vou mostrar uma foto bem bacana sobre isso. Pegamos parceiros, nosso maior parceiro na Argentina, fizemos o mesmo. Caixas de fruta, caixas relativamente pesadas de dupla camada. Pegamos nosso principal parceiro de caixas de banana no Equador, fizemos o mesmo. Não é fácil entrar, né? Antes de você mandar um container para esses clientes de um produto 100% eucalipto, há sim um monte de inquietudes. As pessoas duvidam. Elas pagam para ver e têm visto excelentes resultados. Pegamos nosso maior parceiro nos Estados Unidos e fizemos o mesmo. Fizemos na Suécia, fizemos em Portugal, Reino Unido, Suécia, fizemos na Alemanha, faremos na Itália e em outros países europeus. E estamos a ponto de fazer nas Filipinas, de novo, um grande exportador de fruta. Testes, não é teste, é escala industrial. Um container de papel sendo transformado em caixa e recebendo frutas. Estes são os resultados daqueles mapas. Produtividade onduladeira crescente, nas escalas que vocês veem aqui. Resistência das caixas medidas em BCT, que é a principal forma de medir a qualidade dessa caixa, deste tamanho de benefício em cada um dos destinos, e reduções de gramatura com os números que vocês veem aqui. Não dá para expandir isso agora? Não tem, depende da máquina. Essa escala, essa fábrica de Monte Alegre, do Nordeste, que o Cristiano acabou de comentar na sua fala, não tem a escala suficiente para a gente atender o mundo. Mas nos dá confiança e clareza da vantagem desse produto. Este é um caso super bacana, feito com um cliente nosso. A Klabin Embalagens combinou com esse cliente, fizemos as caixas, colocamos melões e seguimos esses melões até a Europa. Entre outras coisas, o melão é bastante doce, tá? E as caixas chegaram íntegras. Bom, da minha parte era isso. Esse é um resumo. Eu acho que eu explorei bastante isso durante a minha fala e fico por aqui. No final, deixo aberto para as questões.